turma, como vocês estão? Bom, estamos aqui hoje juntos para mais uma aula dessa disciplina fantástica que é a matemática. E eu quero te convidar a embarcar comigo juntos nessa aventura do aprendizado da aula de hoje. Olhem só, temos muitas coisas aqui na nossa mesa. E sobre o que será que falaremos? Antes de eu dizer para vocês, eu quero que vocês parem um pouquinho aí em casa e observem a sua volta. Olhe ao seu redor e perceba os objetos e os elementos que você vai observar. E aí, tem muitas coisas ao seu redor? O que você conseguiu perceber? Essas coisas que vocês perceberam, elas possuem as mesmas formas? Todas são do mesmo jeitinho, do mesmo tamanho, do mesmo formato e cor? Certamente que não. E a nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Eu quero mostrar para vocês alguns elementos e dizer o que eles nos trazem à lembrança referente aos sólidos geométricos. Olhem só, eu quero mostrar para vocês algumas figuras. Alguns objetos, eles possuem formas, tamanhos e cores diferentes. Para começar, eu quero mostrar para vocês essa imagem. Olhem só. O que vocês conseguem analisar aqui? Muito bem, temos um parque com várias crianças brincando. E se nós observarmos cada um desses brinquedos, vamos perceber que eles possuem formas diferentes. Conseguimos ali visualizar muitas formas, não é mesmo? Que legal! Além de serem formas diferentes, também possuem cores diferentes. E isso que eu quero falar para vocês. Ao nosso redor, nós estamos cheios de elementos diferenciados. Isso mesmo, vivemos em um mundo cheio de formas tridimensionais. Você sabia disso? Mas o que será que são formas tridimensionais? Bom, são formas que apresentam três dimensões. Isso mesmo, elas possuem comprimento, elas possuem largura e elas possuem altura. Muito bem, um elemento que apresenta essas três dimensões, nós o chamamos de figura ou elemento tridimensional. Agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens de construções. Vamos observar essas figuras fantásticas junto comigo? Vamos lá no nosso cartaz e observem. Temos aqui algumas construções, olhem só. Observem os seus formatos, observem também as cores. Olhem só, quão diferentes elas são. Muito bem, nós temos aqui a Catedral de Cruzeiro do Sul, localizada no estado do Acre. Aqui é uma residência que também se localiza em Cruzeiro do Sul. Aqui nós temos o nosso estádio, a Arena da Floresta. Temos aqui um prédio residencial na França. Olha só, olha o formato dele, o que ele te lembra quando você observa esse prédio? Olhem só, vamos seguir. Agora vamos observar comigo a forma desta igreja aqui. Essa igreja ela está localizada lá no bairro Bosque, no 4º bis. Olhem só, qual forma, qual formato vocês conseguem se lembrar a partir dessa construção? E temos aqui a Biblioteca Nacional de Bielorrússia. Olha que interessante. Olhem essa forma, olhem essa estrutura. O que vocês conseguem lembrar analisando essa estrutura dessa construção? Vocês viram, crianças, como as formas se diferenciam umas das outras? Até mesmo nas construções. As construções, elas podem ser feitas de diferentes formas e formatos. E nós acabamos de verificar isso, não é mesmo? Mas, será que só existem formas diferentes nas construções? Não, também vemos formas diferentes em objetos e também na nossa natureza. Vamos olhar juntos? Vamos ver aqui os objetos. Quais formas esses objetos que eu trouxe para vocês têm? Temos aqui um chapeuzinho de aniversário. Olha só, qual forma vocês conseguem lembrar identificando essa figura? Que formato tem esse chapeuzinho? E aqui nós temos uma bola de futebol, muito usual aí em tantas e diversas brincadeiras. Qual formato ela tem? Será que ela nos lembra alguma forma geométrica? E aí, crianças? E na natureza? Olha só, nós temos aqui os planetas. Quais formas eles têm? Temos aqui uma flor. Olha só, temos aqui também outro elemento da natureza e aqui também temos outro, uma colmeia. Analisando esses formatos, o que vocês conseguem lembrar? Que formas, que sólidos geométricos nós conseguimos pensar
A partir dessas imagens que vimos diferentes formatos, não é mesmo? E cada um deles, tanto nas construções, como na natureza, como nos objetos variados, nos remetem aos sólidos geométricos. E aqui na nossa mesa, eu quero chamar a sua atenção para a mesa agora. Nós temos vários objetos de diferentes formas e de diferentes sólidos geométricos. Olhem só, olhem aqui na mesa comigo. Eu quero que vocês olhem aqui e vocês percebam, identificando aí de casa, você consegue observar algum objeto que nos lembra um objeto redondo? Um formato de um sólido geométrico redondo? Vamos lá. Temos aqui uma bola, não é mesmo? Muito bem. Temos uma bola, temos bolas de diferentes tamanhos, certo? Diferentes texturas, mas todas sendo bolas. Vamos lá. E que nos remete a uma forma quadrada. A uma forma quadrada. Temos algum? Vamos lá. Onde vocês conseguem identificar? Olha só, temos aqui o nosso cubo. Muito bem. Todo colorido, com várias faces, não é mesmo? Muito bem. E olhando ainda para todos esses objetos, você consegue identificar algum que te lembre um cone? E aí, você consegue identificar? Temos aqui, ó, o nosso chapéu que também vimos na figura no nosso cartaz, não é mesmo? Olhem só. Temos mais algum aqui? Vocês conseguiram identificar? Qual será que se parece? Esse aqui se assemelha, não se assemelha? Também se assemelha. Olha só. Crianças, agora nós vamos dividir todos esses objetos. Quantos grupos vocês acham que nós podemos dividi-los? Olhem só, vamos dividir em 2 grupos. Mas qual será o critério dessa divisão? Vamos dividir esses sólidos geométricos de 2 formas. Vamos separar aqueles que possuem formas arredondadas ou superfícies arredondadas. Como assim, professor, uma superfície arredondada? Muito bem, olhem aqui esse rolo de papel toalha. Temos uma superfície arredondada, ó. Uma superfície superior e outra inferior, ok? Então, nós vamos separar em 2 grupos. Um que possuem superfícies arredondadas, ou sejam corpos redondos, e outra que não possuem superfícies arredondadas, nem sejam redondos. Vamos lá? Vamos separar comigo? Desse lado, nós vamos deixar os corpos redondos, então, ou de superfícies arredondadas. Vamos trazer para cá. Muito bem. Olhem só, fizemos aqui a nossa primeira divisão. E hoje nós vamos estudar sobre os corpos redondos, como você pode verificar na imagem aqui no nosso cartaz da nossa bola. Isso mesmo, vamos falar sobre os sólidos geométricos que rolam. Isso mesmo, eles possuem superfícies arredondadas ou a sua forma completamente arredondada. E quando falamos de corpos redondos, rapidamente já nos lembramos de 3 figuras muito conhecidas. Vocês sabem de que figuras eu estou falando? Olha só, certamente você deve lembrar pelo menos de alguma. E eu quero te lembrar nessa aula. Temos aqui esse sólido geométrico. Olhando para esse sólido, você sabe dizer qual o nome dele? Qual a sua nomenclatura? Olhem só, esse sólido aqui, ele é chamado de cilindro. Muito bem. E temos aqui do ladinho um outro sólido. Qual é esse sólido geométrico com superfícies arredondadas? Você sabe o nome dele? Ele se chama de cone. Muito bem. E temos aqui, muitos vão gritar aí de casa, é uma bola, mas em sólido geométrico, qual é o nome disso aqui? Esse sólido ele é chamado de esfera. Muito bem, crianças. Olhem só, acabamos de ver 3 sólidos muito conhecidos, não é mesmo? E quando falamos desses objetos que rolam, eu queria te chamar a atenção. Vamos lembrar que eles são sólidos que são o quê? Tridimensionais. E o que foi que eu falei para vocês lá no início da nossa aula? O que são formas, o que são elementos tridimensionais? Quantas dimensões eles vão possuir? Isso mesmo, eles vão possuir 3 dimensões. E que dimensões são essas? Eles vão ter comprimento, eles vão ter largura e eles vão ter
altura. Muito bem, crianças. E agora, eu quero que vocês analisem aqui comigo algumas formas. Vamos analisar aqui. Esse é um objeto, você conhece, muito conhecido. Nós vimos lá no nosso cartaz na figura e temos aqui também. É um chapéu de aniversário. Ou alguns chamam até de chapéu de palhaço, não é mesmo? Mas qual forma geométrica esse chapéu nos remete? Quando você olha para ele, você lembra de que sólido geométrico? Eu acabei de mostrar para vocês 3 sólidos. E aí? Ele se assemelha a qual? Ele se assemelha a uma esfera? Ele se assemelha a um cilindro? Ou ele vai se assemelhar a um cone? Muito bem, ele nos remete à lembrança do sólido geométrico cone. Parabéns aí para quem está acertando e participando, porque o mais importante é participar da nossa aula. Vamos continuar. Eu quero falar com vocês, mostrar aqui na mesa alguns elementos. Eu vou mostrar para vocês e eu vou perguntar, olhando para esse objeto, vocês lembram de que sólido geométrico? E vocês vão tentar responder aí de casa. Vou dar as opções assim como eu exemplifiquei no nosso chapeuzinho de aniversário. Vamos seguir? Olha só. Olhando para esse objeto, vocês lembram de que sólido geométrico? A que sólido geométrico ele se assemelha? Vamos lá, crianças. Será que ele nos remete ao cone? Não, muito bem. E será que ele nos remete à lembrança da esfera? O que vocês acham? Olha só. Isso mesmo, criança. Quando pegamos nessa bola, nós nos lembramos do sólido geométrico esfera. Vamos analisar um outro objeto. Olhem só, esse recipiente aqui. É um recipientezinho de remédio efervescente. Ele te lembra que sólido geométrico? Observem, analisem. E aí? Será que ele se assemelha a um cone? O que vocês acham? Tem semelhança? Não, o cone ele tem uma pontinha ali em cima, esse não tem, não é verdade? Ele se assemelha à esfera? Olhem só. Não, também não. Temos bastante diferença. E será, então, que ele se assemelha ao cilindro? Sim, muito bem. Ele se assemelha e ele nos lembra, nos faz lembrança a um cilindro. Olhem só, crianças, vocês acabaram de perceber como é fácil identificar objetos usuais do nosso cotidiano. Olhando para os sólidos geométricos, isso pode ser percebido na natureza, nas construções, em objetos, em brinquedos, os mais variados possíveis. E eu quero te dizer que a nossa aula, nossa jornada de hoje está chegando ao fim, mas não fique triste, eu espero vocês na próxima aula. Mas não se esqueça, para continuar estudando, é só você acessar a nossa plataforma Eduque para essa e outras aulas. Tchau, tchau e até mais!